Boa. Eu já estava aqui num bate-papo enorme, que se eu não falasse assim, Rodrigo, bora começar a gravar, a gente não ia começar, porque quem é mãe não tem como não falar sobre esse assunto. Mas primeiro eu quero agradecer a você que já está aqui com a gente toda segunda-feira, nesse mesmo bate-canal. Pode escutar, pode falar aqui com você às 19h30, sempre trazendo assuntos relevantes sobre desenvolvimento infantil. Mas hoje, lembra que uma vez a gente falou sobre quem cuida, precisa se cuidar? Com a linda da Tati. Tati, um beijo pra você. Foi tão espetacular aquele episódio que muitas mães falaram, Izzy, como é importante a gente falar da gente, né? Do nosso maternar, da gente precisa se cuidar para que a gente esteja bem para cuidar dos outros. E hoje nós vamos falar sobre um assunto importante que vai colocar dedo na ferida de muita gente aí, né? Fiquem ligados que hoje nós vamos falar sobre sobrecarga materna. Será que você está vivendo isso e não está conseguindo entender que é isso? Né? Ou você está num nível tão estressado que às vezes você não consegue enxergar que é uma sobrecarga ali. Então vamos entender melhor sobre o assunto? E para falar comigo hoje, a doutora Fernanda Leitão. Muito Olá, obrigada por estar conosco aqui, falando desse assunto, hein? Bem importante. Não é? Importantíssimo e necessário, né, doutora? Com certeza. Obrigada pelo convite, Izzy. Obrigada, Cauê, Rodrigo, uma equipe maravilhosa. Estou muito feliz de estar aqui, né? Poder falar com vocês sobre essa pauta. Nós também estamos muito felizes pelo teu aceite desse convite de estar aqui dividindo essa pauta tão importante com a gente. E eu vou apresentar para vocês a Fernanda. A doutora Fernanda, ela é psicóloga, formada pela UNAMA desde 2009, com aprimoramento em psicologia clínica e gestalt terapia, em aprimoramento clínico em atendimento de casal e família. Possui formação em psicoterapia online, protocolos de manejo clínico do coronavírus e também é especialista em relacionamentos. Não é isso, doutora? Sim. Agora eu vou falar um pouquinho a mais de você também. Ela ama cheirinho de café. Verdade. Estar em família e sentir o cheirinho das suas filhas também. Sim. E é a mamãe da Sofia e da Júlia. E vocês não estão entendendo a idade delas, hein? É uma de 15 e outra de 1 ano. E 8 meses. Olha que maravilhosa. Que demais viver a adolescência e viver de bebê de novo. Ai, meu Deus, lindo. E esposa do Márcio. E a maior realização dela é ser psicóloga. Sim. Falamos a verdade? E mãe. E mãe, e mulher. Sim. Não é? É isso, muito bem. E doutora, eu queria até que você também se apresentasse, contando, você sempre quis ser psicóloga, fala um pouquinho da tua trajetória, Então, tanto desse lado pessoal, né, sim. quanto do teu lado profissional. Então, eu sempre quis ser psicóloga. Tive algumas boas experiências, tanto na escola quanto alguns familiares que eram psicólogos, e sempre gostei da escuta, né, do acolhimento, isso sempre me encantou. E quando eu fiz vestibular aos 17 anos, eu já tinha isso como certo. Eu quero ser psicóloga. E eu digo que eu amo ser mulher. Se eu pudesse voltar e escolher, seria ser mulher novamente. Existe a carga social e emocional de ser mulher, inclusive a sobrecarga, Verdade. né? Mas eu escolheria ser mulher novamente. Eu amo ser mãe das minhas 2 meninas. Teria até mais filhos se o universo fosse diferente. Sim. Mas é uma experiência muito, muito bacana, mas também cheia de desafios. E é por isso que a gente está aqui hoje conversando sobre essa pauta tão relevante, né? Verdade. Sobrecarga materna. É verdade. Infelizmente, eu recebo muito mulheres, casais, famílias com essas demandas que surgem a partir da chegada dos filhos, das dificuldades de lidar com o cotidiano. Alguns casais que já estavam com dificuldades relacionais e acreditam que foi a chegada dos filhos que prejudicou, e na verdade não, o casamento muitas vezes já estava falido. Então eu digo que filhos não prejudicam o casamento, mas os casais precisam ser pessoas funcionais, adultos funcionais para fazer a relação acontecer
com mais esses membros que chegam, né? Verdade. Se organizarem para essa nova rotina, Sim, né? Serem parceiros nessa nova rotina. sim. Não é para ser difícil só para a mãe, né? Vamos Não, falar sobre isso mesmo, que realmente é importante. E a gente estava falando mesmo, eu também teria 3 filhos, eu também teria 3, 4, porque é a coisa mais maravilhosa da vida, apesar de toda a loucura, é verdade. né? Que por mais que todo mundo seja organizado ali, ajudando todo mundo, é uma loucura gostosa, uma loucura linda, todo mundo, né? Que aqui a maioria é mãe que nos acompanha, é vovó, é titio, titias, né? E a gente sabe que é essa loucura gostosa. Mas eu também escolheria ser mulher, viu? Eu amo ser mulher, eu amo ser mãe, né? Eu amo ser a profissional que eu sou, enfim, essa dedicação toda, porque a gente tem uma frase já bem feita por muitos, né? Falando assim, na próxima encarnação eu quero vir pai. Né? Mais prático. Não é isso? Depende do homem que está ao nosso lado, né? Pronto. Exatamente. Mas, ó, Fernanda, antes da gente iniciar, né, com as nossas... Nossa, tem muita pergunta aqui, doutora, tem muita pergunta. Hoje a gente vai ter um bom bate-papo. Mas antes da gente iniciar, eu preciso agradecer aos nossos patrocinadores, aos parceiros do Pode Escutar, né, que são eles que acreditam nesse projeto, que nos ajudam a fazer esse projeto acontecer, exatamente. Então eu vou começar agradecendo a Clínica Audionorte Saúde, muito obrigada por desde o início ter montado esse projeto com a gente, ter acreditado nesse sonho e estar aqui, né, conosco sendo um dos nossos principais patrocinadores e parceiros desse projeto e continua acreditando e é tão importante para a gente. A Clínica Audionorte Saúde, ela tem desde diagnóstico audiológico infantil e adulto, assim como a reabilitação auditiva também. Lá você encontra otorrinolaringologia, nutrição, fonoaudiólogos de várias especialidades também, terapia infantil, tratamento de linguagem, né, estimulação da fala e da linguagem também. Então, Clínica Audionorte lá, o seu atendimento é completo nesse desenvolvimento aí infantil também, tá? Clínica Poligastro Saúde, Clínica Poligastroendoscopia Avançada. Muito obrigada e por ser também esse diferencial no mercado. Lá você não tem só endoscopia, colonoscopia como carro-chefe, mas tem diversas outras especialidades. Tem gastropediatra lá também, viu? Tomografia computadorizada, tanto para criança quanto para adulto, e todos ali acompanhados por especialistas e anestesia também, tá? Então, anestesistas estão lá de plantão, junto em cada procedimento para dar mais segurança aos nossos pacientes. Muito obrigada, Clínica Poligastro, e parabéns pela clínica espetacular e diferenciada que vocês têm no mercado também. Verdade, eu sou cliente, inclusive, da unidade Almirante Barroso. Maravilhoso saber disso, muito obrigada. E ó, Lenoca Confeitaria. Sim, não tem como resistir, gente. Olha isso, Lenoca gente. É a melhor. Lenoca não tem um gostinho igual, viu? Casadinho. Ninho com Nutella. Olha isso. Irresistível. É maravilhoso. Brigadeiro, ninho com Nutella, casadinho. Ai, que delícia. Lenoca, parabéns, viu? Nó, espetacular. Eu falo que tem que ser dom. E parabéns pelo cardápio enorme que você tem hoje para oferecer para os teus clientes, né? Aniversário lá em casa sempre tem Lenoca. Bolo é de Lenoca, os docinhos e tem salgados também, viu? Então, Lenoca, parabéns e obrigada, né, por estar sempre aqui com a gente desde do primeiro capítulo, né, aqui do Pode Escutar, Pode Falar, muito obrigada. E Fest Escova, eu falo lá que lá o meu tempo vale muito, Fest, eu sempre faço com vocês, meu cabelo, maquiagem, lá é magnífico, tem estacionamento, tem segurança, é prático, não precisa agendar, você não espera muito, porque tem muitos profissionais, então assim, agora eu soube que também está abrindo aos domingos, até 3 horas da tarde, olha que maravilhoso, o nosso tempo vale muito, né? Obrigada, Fest, beijo para vocês. Vamos lá, doutora Fernanda! Então assim, a primeira pergunta, que é para a gente começar a realmente entender o nosso tema. O que seria exatamente uma sobrecarga materna e como ela se manifesta, doutora, no dia a dia das mães? Então, a sobrecarga já fala, né? É o excesso. É o excesso. É o excesso de responsabilidades, de missões, de compromissos. E eu diria que culturalmente, historicamente, a sobrecarga
acaba sendo materna. Uhum. Porque todo mundo diz, você tem que ter paciência com seu parceiro, né? Ele está aprendendo a ser pai. Mas e a mulher? Aprende a ser mãe aonde? Tudo bem que a gente tem acesso, muitas vezes, a vários livros, assim como eles podem ter. A gente tem acesso também, às vezes, aos nossos familiares que já passaram pela experiência e nos dão dicas, Uhum. assim como eles também podem ter. E acaba que muito da responsabilidade de gerir a casa, de administrar os filhos, daquela ideia de que passou a quarentena, a mulher já está pronta para a vida, né? E a gente hoje fala de um puerpério muito mais alongado, isso inclusive cientificamente provado. Então, assim, espera-se que a mulher, ao parir, ela esteja pronta para amamentar, para estar disponível para a família, para o marido, para a vida, para o trabalho, para tudo, magra, cabelo bem feito, bem maquiada, bem produzida, né? Então, assim, isso acaba sobrecarregando absurdamente as mulheres, né? Então, assim, muitas vezes a própria sociedade coloca aquele lugar de que você tem que amamentar. E a mulher fez todos os cursos, está se hidratando adequadamente, está fazendo todo o possível, não tem leite. E aí ela é julgada, né? Porque mãe tem que amamentar. E a gente se cobra por conta disso. Já tem as cobranças. Será que eu tô sendo uma boa mãe? Será que eu tô fazendo realmente tudo que eu posso fazer? E aí vem a sociedade e diz, você está sendo uma péssima mãe. Como é que uma mãe não amamenta? Você vai dar fórmula para o seu filho? Como assim? Isso não é um papel de uma boa mãe. Você não fez tudo o que podia fazer, né? Enquanto isso, muitas vezes, as mulheres que têm os seus parceiros, os parceiros estão ali, né? Não se preocupam muitas vezes em levar uma água para a esposa, um suco, e hidratar. Você tá bem? Você precisa de alguma coisa? Eu tô aqui, né? Tiro o leite ou eu faço a fórmula enquanto você dorme e dou para a criança na mamadeira, na colher, no copinho, naquilo que os dois decidiram fazer enquanto casal. Mas não, muitas vezes essa sobrecarga diz muito dessa conjectura ao redor dessa mulher, né, que muitas vezes não tem rede de apoio, nem paga e nem familiar, né, paga, que eu digo, uma secretária, uma babá, enfim, muitas vezes não conta com a parceria desse marido, ou seja, ele não é um adulto funcional, que deveria ser, porque eu imagino que o casal escolha ter filhos, né, seja uma decisão. E aí, óbvio, eu tô falando de uma família tradicional, porque existem mulheres, né, que resolvem ter filhos de uma forma independente, ou muitas vezes se envolvem com um parceiro que as abandona ainda grávida, e às vezes sem estrutura, sem suporte. Então aí as coisas são muito mais complicadas, porque essa sobrecarga vai ao topo. E aí a gente está falando de crianças típicas. Se a gente for falar de crianças neuroatípicas, essa sobrecarga ela aumenta infinitamente mais pelas demandas todas que envolvem essa maternagem, né? Verdade. É uma cobrança que a gente passa, às vezes até inconsciente, né? Da nossa própria cobrança. Eu lembro que num eu consegui amamentar muito bem, né? O meu primeiro, que foi até 1 ano e 2 meses amamentando. E a da Maju eu já não conseguia amamentar. Mas eu lembro da minha cobrança nos dois, assim, principalmente porque pela cobrança comum da sociedade em relação ao leite materno, a você ter que amamentar, né? Independente se isso daí tá te causando uma sobrecarga ou não. Se você tá gostando de amamentar ou não, não é? Se você se vê nesse papel, se você consegue estar bem, dormir bem, se cuidar para também, né, oferecer, já é uma sobrecarga por si só. Amamentar um bebê a cada 2 horas, né? Ter um ser no seu colo, 3, olhando para você, dependendo exclusivamente do teu colo, do teu pra peito, viver, e você sem saber, porque não vem manual, né? O que eu faço com essa criança? Tá chorando, é o quê? E assim, é dolorido, né? Você realmente é extremamente cansativo. Então eu vivi isso, mas ao mesmo tempo que as pessoas te cobram que você precisa amamentar, quando vê o bebê chorando demais, fala assim, teu peito não tá aguentando.
Sim. Esse teu leite tá fraco, Tá fraco. tá insuficiente. Dá logo um mingau pra essa criança. Mingau, não é nem fórmula, amiga. Dá verdade. logo um mingau pra essa criança, porque assim, ele tá chorando de fome, Sim. tu não tá conseguindo sustentar. Então, de qualquer forma, essa pessoa tá te colocando pra baixo. Sim. Porque assim, você não tá conseguindo amamentar de forma exclusiva e você acabou dando fórmula pro teu paciente. Ou pro teu paciente, já pro teu filho, que é isso, né? O outro é que te cobra dar algo que sustente a tua criança, porque o teu leite não está sustentando. Então, das duas formas, tu vai te sentir horrível. Fora que você tem uma mudança muito abrupta, hormonal, física, emocional, de um dia para o outro, né? Um dia você era grávida, no outro dia você está com um serzinho ali que depende de você, né? Então, assim, é realmente uma gangorra emocional que para lidar realmente precisa de muito suporte e muitas vezes a família, o parceiro não conseguem perceber esse timing, né, de isso aqui já não tá saudável, vamos recorrer a uma ajuda, vamos buscar um profissional para dar esse suporte, né? E eu falo assim, o meu marido, ele nunca foi tão bom com o recém-nascido, tá? Então, assim, ele tava ali e tal, mas ele era muito bom de cuidar de mim. Sim. Então, aquilo que você falou, né, levar uma água, ajeitar o travesseiro, eu tava com dor, ele sempre via, né, o corte da cesárea, estava tudo bem. Então, assim, ele era a pessoa que mais cuidava de mim para que eu estivesse melhor, né, para cuidar do nosso filho. Até porque a maioria corre para cuidar da criança, né? Corre para cuidar da criança. E a mãe fica ali alheia. Toda de apoio, exatamente, toda torre de apoio. Aí eu falo assim, a outra também, né, a mãe. A mãe é a outra que tem um olhar para a filha. Né? Então eu falo assim, além da minha mãe realmente me ajudar muito ali com a criança, mas ela tinha um olhar muito maior voltado para mim também, né? Do olhar de cuidar da filha dela. É tão importante isso, né? Pois é super importante, mas também, novamente, a gente está falando aqui de um lugar de privilégio, né? Porque nem toda mulher tem mãe. Ou mora perto, ou Acho ainda que tem a mãe, muitas vezes, não é uma relação saudável e funcional. Então, isso às vezes causa mais desajustes do que um suporte efetivo. E também perpassa por aquele olhar, né, do tipo, eu não quero ser a mãe que eu tive, por exemplo, né, ou eu quero ser algo totalmente diferente do que eu experienciei na minha família. Graças a Deus não é o meu caso, mas infelizmente a gente vê muitas mulheres adoecidas com esse nível de comparação ou querendo sair a todo custo desse lugar, né? Você tem um modelo, seja ele bom ou ruim, saudável ou não, aquele vai ser o seu modelo. E aí, realmente, você vai escolher, né, ser também esse modelo que vem da sua mãe ou fazer diferente, né? Exatamente. Maravilha. E, doutora Fernanda, quais são as principais causas, sei que você já falou algumas aí, mas é até bom repeti-las de novo, mas quais são as principais causas que contribuem para essa sobrecarga materna acontecer? Então, eu diria que a maior de todas é a questão do autocuidado, né? Quando o bebê nasce também uma mãe, porque a gente não aprende a ser mãe manual. E muitas vezes, devido à demanda, a gente acaba esquecendo das nossas necessidades básicas, né? De dormir, por exemplo. Óbvio que a gente não vai dormir na mesma quantidade. Mas falar para o parceiro, falar para a rede de apoio, fica um pouquinho aqui, ó, eu tirei o leite, você dá aí na mamadeira, no copinho, de alguma forma, porque eu preciso dormir, né? Tomar um banho relaxante, passar um hidratante, passar um batonzinho, né? São coisas básicas. Fazer a terapia, né? Ter um momento ali de ouvir uma música, mesmo quando esteja amamentando, poder se olhar. Eu diria que isso é o básico e fundamental e a gente costuma negligenciar. Depois tem a questão hormonal, que é
uma situação delicadíssima. Uhum. Todas nós, mulheres mães, passamos por isso, dependendo da mulher em proporções totalmente diferentes. Verdade. E depende de gravidez para gravidez. Por exemplo, a minha primeira gravidez, eu não tive nenhuma alteração hormonal. Depois, na minha segunda gravidez, eu tive uma alteração substancial. Precisei fazer um suporte nutricional bem maior, né? Então, assim, a gente precisa estar atento a isso, porque também uma baixa vitamínica, uma alteração hormonal na tireoide, cortisol, tudo isso altera substancialmente. Uhum. Veja, nós quando ficamos menstruadas já é muda. um caos. É. Imagina passar 9 meses gestando com uma criança que depende ali da nossa nutrição, da nossa energia, da nossa disponibilidade. Uhum. E não é porque ela não está mais no nosso ventre que deixa de demandar, né? Sim. É assim, full time à disposição daquela criança. Então, eu diria que todas essas questões corroboram. Se você tem ou não rede de apoio, quem faz ali o alimento na sua casa, Uhum. quem recolhe o lixo, quem varre, tudo isso depende. Porque tem mulheres, por exemplo, que não têm o direito de curtirem a sua maternidade efetiva com o suporte efetivo. Então, às vezes, precisa levantar, mesmo não estando se sentindo disposta, se sentindo bem, e precisa fazer a comida, Uhum. porque senão não se alimenta, e precisa recolher o lixo e organizar a casa, porque senão a casa vai ficar um caos, Sim. e precisa dar banho do bebê, e precisa tomar banho, e a gente Sim. sabe que sem esse suporte realmente fica bem complicado. E É. aí geram essas questões todas que a gente sabe do adoecimento psíquico, né? Perfeito. E olha, doutora, também às vezes está no subconsciente da mulher sobre de ser super-heroína, né? De querer dar conta de tudo. Porque perante a sociedade, às vezes, ela não quer se mostrar frágil, ela não quer ligar para uma amiga e falar, não tô bem, Me né? ajuda. Me ajuda. Então, assim, todo mundo tem alguém, que não seja, pode não ser da família, pode ser fora da família ou dentro da família, mas no momento que você se sentir sem essa rede de apoio, você se auto-perceber, né, de fato que você, opa, eu não tô bem, eu preciso tomar esse banho, nem que seja 10 minutos, eu preciso me sentir de novo, me arrumar um pouco, comer uma comida gostosa, ainda quentinha, né? E aí eu não tenho, meu marido não tá, ou não tenho marido, a minha mãe não tem um relacionamento bom, ela não mora perto de mim, mas tem que ter um amigo, uma amiga, alguém que você confie, né? Então, ligue para essa pessoa e diga que você não tá bem. 190, né? De todo mundo. Exato. Então, assim, eu acredito que a gente se perceber não estando bem e informar uma outra pessoa, e essa outra pessoa puder vir e segurar esse bebê durante 10 minutos para você tomar um banho, para você comer uma comida, né, com calma, saboreando essa comida de novo, te ouvindo um pouco, vai fazer tão bem. E às vezes não faz isso, né? Mas assim, nem toda mulher tem esse timing. Pois é. Nem toda mulher percebe que ela está ali precisando. E nem é uma questão de superioridade, de negligenciar, porque às vezes não percebe mesmo. E aí por isso que é importante a gente ter, eu digo que quando nasce uma criança precisa de uma aldeia inteira. Aldeia. Porque eu penso que essas pessoas que nos amam, que estão ali direto ou indiretamente conosco, precisam de alguma forma perceber do tipo, vou passar uma tarde lá com a fulana, vou passar de manhã lá com ela para dar um suporte, e um suporte efetivo. Porque tem pessoas que vão mais para atrapalhar do que para ajudar. Por favor, não vá. Então é melhor não ir. Então assim, o que eu posso fazer? Você quer que eu fique com o bebê para você tomar um banho? Isso. Você quer que eu te ajude no banho? Porque às vezes a pessoa perde muito sangue, fica leva alguma muito coisa frágil, gostosa para ela comer. Pra ela comer, sabe que ela gosta, leva. São João, mingauzinho de milho, né? Super gostoso. Então, assim, o que eu posso fazer? Aí você sabe fazer um cabelo, vai lá, faz uma escova na tua amiga. Faz uma escova, passa um batom, amiga, bora, levanta. Né? Ajuda ela a sair de casa, às vezes, bora dar uma volta ali na praça com o bebê, né? Pra pegar solzinho. Pode te ajudar a ir no médico, segurar ele pra você enquanto você faz a consulta com o obstetra, enquanto você vai no gineco, te acompanho no pediatra. Então, assim, quem é essa rede de apoio? Quem é
é esse suporte? Eu posso lavar uma louça pra ti? Uhum. Olha, eu trouxe uma sopa. Ah, não suporto sopa, Perfeito. amiga, mas tu vais tomar. Vou te dar na boca. Vamos lá, que tá uma delícia. Então, assim, vamos ajudar. Porque o que que acontece? Muitas vezes essa rede de apoio até comparece. Uhum. Mas, assim, comparece de uma forma intrusiva. Comparece essa posição não Não é presta. assim que faz, que Não amamenta. dá banho assim. É. Não faz assim. Olha, teu peito não sei o quê. Nossa, Olha, como não você sei é o quê. desajeitada Então, assim, pegando o nossa, bebê. você é desajeitada. Nossa, você tá toda largada. Seu cabelo tá uma farofa. Então, assim, Ela já são sabe disso. coisas, Ela já sabe disso. Tá? são coisas que não colaboram pro bem-estar Como você emocional, engordou, hein? psicológico. Como você tá gorda, né, menina? Olha, homem não gosta de mulher gorda. Você tem que emagrecer logo, senão vai perder o marido. Meu Deus Então, do assim, céu. são coisas que parecem surreais, né? Não, Fernanda, isso não acontece. Mas Pior é acontece isso, né? e comparece no consultório. Assim, eu atendo muitas mulheres online nesse período, né? Porque, enfim, é um caos da para pandemia, saírem. né? E eu sei que também psicoterapia digamos, a gente ainda vive uma era do privilégio, né? Porque nem todas as pessoas conseguem custear um atendimento psicológico, mas existem universidades, existem locais que fornecem essa vaga por um atendimento social. Eu mesma abro vagas eventuais para atendimento social, a pessoa já liberou, disponibilizo para outro, Legal. enfim. Então, a gente precisa ter esse olhar, né, de que essa mulher precisa de uma escuta também, que não haja um julgamento. Às vezes, aquele que quer ajudar mais prejudica do que ajuda. Então, às vezes, a mulher prefere ficar só mesmo. Melhor só do que mal acompanhada. Então, eu acho que nossas duas principais dicas, sugestões, orientações, principalmente suas, é de que você, mãe, não tenha medo de ligar, né, e dizer que você não tá bem, ajuda, né? pedir ajuda, porque é importante para você, é importante para o seu bebê, é importante para todo mundo que tá ali com você, mas principalmente pro teu maternar, pro teu psicológico, pro teu emocional, e com certeza o teu bebê sente tudo, né? Então você vai estar uma pessoa melhor recebendo um pouquinho de ajuda ali. E para você, amiga, não vai lá só para bater a foto e dizer titia ama, titia cuida. Vai lá e realmente ajude, faça, né, o dia da sua amiga mais feliz, esteja perto, ligue, mande mensagem, acolha. Principalmente você sendo mãe ou não, mas de você sendo mãe você já entende, né, o que a sua amiga recém-mãe está passando, então ajude-a da melhor forma possível. Né? A gente precisa de uma aldeia para criar uma criança. Muitas vezes não é só o pai, a mãe, uma avó presente, mas realmente todo esse grupo de apoio aí necessário. Importantíssimo. Verdade. E doutora, e quais são os sinais, na verdade, quais são as principais consequências dessa sobrecarga materna para a mulher, né? Então, são várias, né? Eu diria que o adoecimento psíquico é um dos primeiros que emergem, né? E aí você vê mulheres, por exemplo, com uma crise depressiva, com desenvolve um transtorno depressivo, uma ansiedade muito latente, porque muitas vezes não conseguem comunicar as suas dores, as suas necessidades, ou comunicam e não são acolhidas, são julgadas, né? Para com isso, é frescura, toda mãe passa por isso, só você que está sentindo isso. Então, assim, isso é real, né? Não é algo criado, ilusório. Então, assim, muitas vezes a família só se dá conta, porque existe também um julgamento infinito em relação à saúde mental. Muito já se melhorou, graças a Deus. Mas, assim, ainda existe. Então, às vezes, percebe quando aquela mãe atenta contra a própria vida, né? Quando ela não quer tomar banho, que ela tem a oportunidade de tomar banho, mas não quer tomar banho, não quer escovar o dente, não quer comer. Então, coisas realmente muito latentes, né? Ou então, não quero essa criança, tira de perto de mim, né? Então, ou então, extremamente irritadiça. E aí, as pessoas, não, pera, eu acho que tem alguma coisa errada. Vamos ver,
né? Então, geralmente, são esses gatilhos aí, essas manifestações que trazem esse alerta, às vezes, para a família e ainda assim, às vezes, demoram a buscar. Eu digo que as pessoas que têm ali algum problema cardíaco, que têm um problema, por exemplo, de diabetes, que precisam usar insulina, não negligenciam isso porque sabem que vão morrer se não o fizerem. Mas as pessoas que têm algum transtorno, elas em geral negligenciam, porque a sociedade é muito cruel, né? Então imagina, você vai tomar remédio estando amamentando, você vai enlouquecer essa criança, nem bem nasceu e você já está passando isso. E a gente sabe que a ciência evolui a cada dia e que existem medicações seguras, tanto para a mulher administrar estando grávida, quanto ainda ali amamentando. Existem profissionais adequados e qualificados para dar esse suporte. Então, não é porque a pessoa tem um transtorno que ela vai negligenciar. E aí, o que acontece? Muitas vezes essa pessoa já tem um histórico anterior, fica grávida, e aí a família diz, para esses remédios. Para, porque vai fazer mal para a criança, e ela para abruptamente, não busca ajuda profissional, e aí, quando vem o efeito rebote, é bem cruel nesse sentido de reajustar, né? Então, eu sempre digo, não larguem a medicação, procurem um profissional que vocês se sintam seguros e confortáveis, vejam a medicação que vocês estão tomando, conversem, olha, eu tô grávida, quero engravidar, tô amamentando. Então, assim, façam esse ajuste com o médico especializado, com o psiquiatra. Vocês podem ter um excelente ginecologista e obstetra, mas ele entende da área dele. Eu sou muito assim, eu acho que cada especialista tem que cuidar da sua especialidade. Se você for numa urgência, qualquer que seja, e você estiver, por exemplo, com um pânico, você vai ter uma medicação de suporte naquele momento. Mas não significa dizer que aquela medicação é a mesma para sempre, em qualquer circunstância. Então, você precisa de um diagnóstico preciso, de uma medicação precisa. Porque o que acontece? Às vezes a pessoa tem um médico na família, um colega que é médico e diz, olha, eu me dei bem com essa medicação, passa aí para mim. E o que significa dizer que isso é um risco muito grande, porque aquela medicação específica para aquela necessidade não significa que ela vai estar te auxiliando em todo o processo de vida, né? Então a gente precisa olhar criteriosamente também para esse lugar. Maravilha. Então, depressão, ansiedade, problema de sono já está tendo, mas pode piorar mais ainda, né? Eu acho que também as dores no corpo inteiro, dor no corpo, gastrite. Um processo de luto real, né? Você, na verdade, tá com um serzinho que muitas vezes você, né, foi uma gravidez desejada, esperada, mas assim, morreu aquela mulher que existia antes. Você pode se tornar infinitamente melhor, né? Mas você vai precisar abrir mão, sim. Não vamos romantizar a maternidade. Você vai precisar, sim, abrir mão de algumas coisas, nem que seja temporariamente, com certeza. Ter uma adaptação considerável nessa nova rotina. Então, assim, é um processo. E enquanto processo, você vai vivenciando ali no dia a dia. Volto a dizer, não tem fórmula mágica, não existe receita de bolo. Cada experiência é única e cada mulher, cada família vai vivenciar essa relação maternal de uma forma específica. Verdade. Né? Não tem certo, não tem errado. Existe o saudável e o não saudável. Mas cada família vai escolher como gerir. Tem mulheres que vão dizer, eu vou dar leite materno forever. Até 5 anos, 6 anos, até quando quiser. Ok. Vai ter mulher que vai dizer, olha, eu só consigo até 6 meses, que é quando eu vou estar de licença. E aí vai ter que entrar na fórmula, vai ter que entrar com outros recursos. E ok também. Tem mulheres que dizem, eu vou recolher o leite e vou dar na colher, no copinho ou na mamadeira. Tem mulheres que dizem, não, eu vou amamentar no meu próprio seio. Então, assim, cada um vai escolher, eu quero parto natural, eu quero parto cesáreo, ou o que vier tá tudo certo. Então, assim, eu digo, a sociedade precisa ser mais humana com as mulheres. E aceitar a escolha de cada um. E aceitar a escolha de cada um. Quem passa, sabe. Verdade. Então, assim, cada um tem o direito de fazer a sua escolha, né? A alimentação vai ser BLW, vai ser
papinha, Sim. né? Vai ser como? Na verdade, outra polêmica. É outra polêmica. Você tem que escolher aquilo que vai fazer a tua rotina funcionar. Sim. Né? Estar com profissionais que possam te dar suporte. Sim. Nutricionista, pediatra, então assim, isso faz muita diferença. Faz. E aqui quem vos fala é uma mãe de 2 meninas com 14 anos de diferença. Então veja, muita coisa mudou. Com certeza hoje você, então, assim, o teu maternar, né, é diferente. Muito diferente. Antigamente pode dar suco, pode dar não sei o quê. Hoje, sopa, hoje em dia não, suco só a partir de 2 anos, sopa só a partir de não sei quando. Então assim, o que existe entre o que é correto e o que eu vou escolher para minha maternagem, né? Então, assim, estar ali amparado por excelentes profissionais faz com que nós tenhamos uma maternagem mais tranquila. Sim. Porque naturalmente já existem as cobranças nossas, da sociedade, da nossa família, do nosso núcleo familiar. Se a gente não tiver parâmetros, estudar, né? Como é que é? O que é que eu tenho à disposição? O que é que eu vou seguir? Estar ali aliançado com o nosso par, né? O que é que a gente vai fazer enquanto casal, enquanto família? Isso faz uma diferença substancial na forma como eu vou lidar com tudo isso. Sem dúvida. E assim, você se informar é um dos principais motivos que vão fazer o teu maternar ser mais leve. Sim. É você se informar e é você escolher aquilo que vai fazer a tua rotina melhor. Sim. A tua rotina mais prazerosa e mais fácil também, né? Então, de todas as escolhas que nós temos hoje, o que vai funcionar para você, para a tua família e para o que vocês acreditam, né? Sim. Que é tá ok, ideal, que ser o ideal, não é nem o certo e errado, como você falou, mas é o ideal para tua rotina. E assim, eu tenho certeza, Fernanda, que o teu maternar, hoje ele não está engessado, mesmo tu tendo vivido esse maternar há 15 anos atrás, porque muita coisa mudou, como você falou, antes eu podia dar doce antes dos 2 anos de idade, hoje a partir só dos 2 anos de idade. E você não vai olhar e falar assim, mas eu dei para minha primeira filha, ela não morreu. Ela tá aqui, ela tá bem, tá viva, tá saudável, tá isso, tá aquilo, porque muitas vezes é isso que a gente ouve, né? Ah, mas eu te dei isso daí quando você era pequeno. Tipo, meu pai, a minha mãe, a minha avó, né? A gente fazia desse jeito. Tudo bem, mudou muita coisa. É importante a gente se revisitar. Vai se atualizando, vai revisando o que você hoje, o que a doutora Fernanda hoje, depois de 14 anos, acredita ser o ideal. E escolhe enquanto mãe. Exatamente. Sim. Isso é maravilhoso. Então, assim, o maternar, ele não tem receita, ele não é engessado e ele realmente não tem que ser igual para todo mundo. Ah, porque a tua amiga fez isso, porque fulana de tal fez isso, porque a influencer digital tá fazendo isso que vai realmente funcionar para tua rotina, para o teu dia a dia. Sim. É importante você reconhecer os seus limites, as suas necessidades, as necessidades do seu filho. Para que você escolha uma dessas opções. Estar bem amparado por profissionais adequados e, assim, entender que a sua vida é real. Aquilo que você vê na internet não necessariamente é. E muitas pessoas adoecem também com essa imagem idealizada, né? Verdade. Daquela mulher que acabou já não de tá parir, bem, né? E está magérrima, com a barriga chapada. Meu Deus, isso aqui não existe. Linda, loura, plena, com 3 babás ao redor, então a gente sabe que isso não é uma realidade de uma grande maioria. Então, assim, ver que você está vivendo uma maternidade real é importante também para você trabalhar a sua mente a respeito disso, né? E vai ter tempo para tudo. Sim, e julgamento a gente vai ter a todo tempo, assim, se você deixa de trabalhar externamente, porque eu digo que em casa, às vezes, dá mais trabalho. Para ser mãe, você vai ser julgado. Se você volta a trabalhar logo, você vai ser julgado. Perfeito. Então, para a sociedade, a gente nunca vai estar adequado. Mas o que eu escolho para mim, enquanto mulher, enquanto mãe, enquanto família? Exatamente, para o que vai te fazer bem. Exatamente. Tá tudo bem. E aí seja o exemplo também para outras pessoas, pela tua escolha, pela tua coragem, pela tua dedicação, em falar assim, isso daqui é que funcionou para mim, eu vou voltar mais cedo a trabalhar, não vou voltar, vou deixar de trabalhar porque agora eu quero viver essa maternidade. Sim. E qualquer uma das suas escolhas, se te fizer bem, seja exemplo para outras mães também. E eu queria até ouvir, doutora Fernanda, de ti, uma orientação até, né, para as mamães em casa, porque assim,
a gente sabe que essa cobrança existe de todo lado. Do pai, né, do avô, da avó, né, de todo mundo que está ali, muitas vezes a aldeia que está ao teu redor. E às vezes até a mãe não sabe a hora de ligar, perde esse time de ligar e falar assim, eu não estou bem, eu preciso de ajuda. Mas ao mesmo tempo a gente tem o contrário. Eu estou estafada, cansada, estou aqui com 1000 coisas na cabeça, eu não estou bem, mas ao mesmo tempo eu não consigo deixar ninguém me ajudar. Não existe isso. Existe. Tipo, o pai quer dar banho. Não, você não sabe dar banho. Sim. Não é assim que ele gosta, não é assim que faz dormir. Não, você. Então, tem realmente mãe que acaba. A gente ouve bastante história disso, eu tenho certeza que você também acaba afastando a ajuda do pai. Não é a ajuda de todo mundo, porque de toda a rede, exatamente, né? não, só eu sei fazer isso bem, né, pro meu filho. Como acontece, porque essa mulher não está vivendo saudavelmente a maternidade. Uhum. E eu diria que algumas mulheres, inclusive, elas não viram essa chave de eu posso ser mãe, eu posso ser mulher, eu posso ser esposa, eu posso ser profissional. Né? E assim, muitas relações findam nesse período, não porque o casamento já era fracassado, mas porque muitas vezes esse homem não consegue quebrar ali aquela barreira e dizer, amor, vamos lá, né? Eu tô aqui. Muitas vezes esse homem também não consegue ser parceiro. Em que sentido? Eu digo que o sexo para a mulher e para o homem ele tem conotações totalmente diferentes, né? O homem é muito visual e do desejo, e a mulher é muito da disponibilidade física e emocional. E eu falo muito isso quando eu atendo casais. Gente, não queiram uma mulher sexualmente ativa e disponível, os hormônios gritando, extremamente alterados, e com um homem que não é funcional, que não auxilia na casa, que parece ser o segundo filho, que estressa aquela mulher, que consome a energia, que não faz o básico. Eu digo que assim, marido não tem que fazer o básico, o marido tem que fazer o que tem para fazer, né? Ah, mas é difícil, ah, mas é um saco, ah, mas eu vou ter que deixar de assistir televisão, jogos, não sei o quê. Ok, a mulher vai deixar também de fazer uma série de coisas. Vocês escolheram gestar, vocês escolheram construir essa família. Então eu digo que assim, tudo é um processo que é difícil para ambos, mas muitas vezes você vê mulheres ali com crianças de 2 anos que não conseguiram retomar a vida sexual, que não conseguiram retomar as suas relações de amizades. Então assim, não sai minimamente para tomar um café da tarde com uma amiga, para bater um papo, não vai no shopping, porque não pode deixar a criança ou não quer levar a criança, né? Eu tô citando shopping porque eu amo shopping. Mas tem mulheres que não gostam, tudo bem, mas eu tô dando um exemplo, pode ser qualquer outro lugar, né? Então, assim, é importante também a gente ir quebrando um pouco, né? Virando essas chaves, e óbvio que cada mulher tem o seu tempo, mas existe também um timing ali saudável, né? Porque tem pessoas que se encapsulam ali naquele universo do ser mãe, e aí depende de inúmeros fatores. Tem mulheres que tiveram perdas gestacionais, que tiveram uma gravidez complicada, que os filhos nasceram e foram para UTI por prematuridade, por algum comprometimento. Então, assim, depende de inúmeros fatores, e aqui não é um lugar de julgar, é de acolher. Mas é importante o marido, a família, estar atento a isso, porque às vezes a mulher está tão vivendo isso que ela não se percebe que já não tá naquele timing, que ela precisa virar algumas chaves saudáveis. E aí não tem só a ver com o marido e com a relação sexual. Tem a ver com todo o entorno, de voltar a se olhar. E eu digo muito isso, né? A máxima do avião. Nós estamos no avião e está em despressurização. Máscaras cairão à nossa frente. Puxe uma delas, coloque sobre a boca e o nariz, e em seguida ajude a pessoa do lado. E a pessoa do lado pode ser o maior amor da nossa vida, pode ser os nossos filhos. Se eu não estiver bem, eu não vou conseguir estar suficientemente bem para os meus filhos. Então, assim, eu preciso sim, e aí não é egoísmo, embora socialmente exista muito esse julgamento. É assim, eu preciso de fato estar bem por mim, para eu poder estar bem para todo o meu redor. Porque se eu não estiver bem, todo o resto desanda, né? Então, é importante a gente ter esse momento nosso. E às vezes essa mulher, ela não percebe que ao invés dela tá
trazendo a ajuda, ela está repelindo a ajuda. Exatamente. E se realmente o parceiro ou a mãe não tiver essa visão que você colocou agora, perceba como ela está. Se ela está irritadiça, sem paciência, né? Tá no auge do estresse, ou ela tá muito triste, né? A gente vê de fato, mas ao mesmo tempo ela não te deixa ajudar, ela tá sempre reclamando da tua ajuda, da forma como você tá ajudando, da forma como você tá fazendo, né? Se dirija a ela e fale, Sim. calma, deixa eu te Tente ajudar. acessar através de De uma alguma forma, amiga, né? que de repente tenha mais facilidade Pra de chegar e conversar. Manda um vídeo, né, de algum psicólogo especialista ali na Sim. área materno-infantil, ou de casais, se for o É. caso, porque eu já atendi casais ainda ali no puerpério. Então, assim, de alguma forma, dar espaço para Uhum. essa escuta, dar espaço para essa dor, dar espaço Perfeito. para esse momento é importante. Perfeito. Então, é você reconhecer quando precisa de ajuda e ligar, né? Não ter esse orgulho de não ligar, ou esse medo, ou essa, né, preocupação de tipo, ai, não vou mostrar essa minha fragilidade, não faça isso. E ao mesmo tempo também aceite a ajuda de bom grado, deixe a outra pessoa ajudar. O jeitinho do pai é completamente diferente do jeitinho que a mãe vai acolher no braço e vai fazer dormir, mas o jeito dele também é especial. E é esse jeitinho que vai fazer ele pai. Sim. É permitir, mesmo ele, né, com a cabecinha ali torta, que você olha e fale assim, nossa senhora, Segura mas deixa melhor, o pai ser pai. vamos ajustar. Né? Deixa o pai ser pai. Sim. Eu falo isso porque eu fiz isso, sabe? Sim. Meu marido, eu lembro, ai amor, não segura assim, ai amor, faz isso, ai amor, faz daquele outro jeito, né? E aí ele, tadinho, tentando, né? Da maneira todo dele. Mundo aprendendo, tá né? todo mundo aprendendo. E aí quando eu comecei a enxergar isso, né? Eu falei assim, é verdade, deixa ele ser pai do jeitinho Sim. dele, porque é esse jeitinho paterno que vai fazer diferença, Sim. que vai fazer a conexão também dele com o bebê, porque se ele pegar exatamente do jeito que eu pego, eu sou a mãe e eu tenho esse jeitinho, o bebê já percebe. Ele é o pai e tem esse jeitinho e o bebê já percebe, né? Ele entende esse acolher de formas diferentes e é especial. Então, deixa cada um ter o seu jeitinho, a vovó ter o jeitinho dela, o papai ter o jeitinho dele. É tão especial, né, doutora? Com certeza, faz toda a diferença. E assim, entender que nós somos humanos, né? Eu digo que lidar com a nossa humanidade, a nossa vulnerabilidade é um ponto muito importante. Independente das pessoas ao nosso redor, porque... Enfim, a gente tem altos e baixos e é importante a gente entender que, enquanto humano, é importante a gente dar espaço para lidar com tudo aquilo que foge ali do nosso momento saudável, vamos assim dizer. Perfeito. E olha que bate-papo legal, né? Vocês estão vendo como é importante a gente falar sobre tudo isso, principalmente você que está gravidinha, você que está com um recém-nascido nos braços, você que hoje está ainda, né, com um bebê mesmo com 2, 3 anos, 4 anos, mas está se sentindo sobrecarregada, né? Então, ó, já compartilha o vídeo, já compartilha esse episódio tão importante com todas as mulheres, mamães que você conhece, ou que já estão pensando em ter filhos, né? Então já ajuda compartilhando. Não esquece de dar o seu like, não esquece de escrever os seus comentários, as suas perguntas, dúvidas, compartilhar com a gente um pouquinho sobre o que você vivenciou, vai ajudar outras mães também quando lerem esses comentários, é importante. E quero agradecer de novo aos nossos patrocinadores e parceiros, Clínica Audionorte Saúde, Clínica Poligastroendoscopia Avançada, Lenoca Confeitaria e Festa Escova, muitíssimo obrigada. E doutora, quais seriam agora... Falando um pouquinho mais da tua orientação mesmo, quais seriam as estratégias, né, para essa mãe, ou técnicas para que essa mãe possa, de alguma forma, gerenciar melhor quando ela, enxergar que de repente esse estresse todo, toda essa, esses sentimentos, esse turbilhão que ela está vivendo hoje, pode ser em decorrência de uma sobrecarga, né? Então, ela entendeu que é uma sobrecarga. Quais seriam as tuas orientações para essa mãe ou técnicas para que, de repente, ela consiga melhorar, se organizar? Tá, bora lá. Novamente,
estar com suporte de excelentes profissionais. Eu digo que a primeira pessoa que acolhe essa demanda em geral é o ginecologista e obstetra, né? Essa mãe vai na consulta, faz ali o acompanhamento tanto durante a gravidez quanto no pós. Então é importante falar sobre isso, né? Na consulta, em geral, elas falam. Porque muitas vezes existe ali uma necessidade de suplementação hormonal ou vitamínica logo no início, né? Então isso vai dar um suporte melhor para aquela mulher, para aquela mãe. Uma alimentação adequada, um sono mais regular possível, que a gente sabe que muitas vezes não rola, mas assim, mesmo que não seja às 8 horas de sono da noite, que a gente sabe que não vai rolar, mas assim, um sono mais longo durante o dia, que alguém possa efetivamente ficar com aquela criança para aquela mãe descansar, alguém suprir com aquele leite de uma forma alternativa, ela poder tomar um banho. Gente, é básico. É vida. Mas assim, de verdade, tem mães que chegam às 10 horas da manhã, ainda não escovaram o dente, não tomaram um banho e não pentearam o cabelo. E aí as pessoas vão dizer, nossa, mas não é possível, é muita negligência, como? Mas assim, é muita demanda, né? Assim, a criança ainda está no processo, o bebê, o recém-nascido ainda está no processo de adaptação à vida. Então, tem que dar leite a cada 2 horas, a cada 3 horas. Isso é irreal. Às vezes a criança, com 1 hora de tempo, já está com fome. Você precisa alimentar de novo. Você acabou de dar banho, ajeitar as coisas para a soneca do bebê. E aí, que horas? E às vezes não tem rede de apoio, não tem ninguém, vai recorrer para quem? Às vezes até a mãe coloca ali a criança no carrinho, perto do banheiro, né? A gente acaba tendo muita parceria do bebê ali no banheiro, porque, enfim, senão não consegue fazer a higiene básica. É surreal, mas é real. Verdade. Então, assim, tomar um banho, passar um hidratante, que às vezes a gente gosta, mas nem passa, porque não tem tempo, né? Ouvir uma música, ter os seus 50 minutos do seu processo psicoterápico, eu digo que não é por eu ser psicóloga. Mas, assim, o meu ponto de equilíbrio é a minha terapia. Eu faço há muitos anos, hoje eu faço de 15 em 15 dias, mas, assim, é o meu ponto de equilíbrio, vamos assim dizer. Porque na vida inteira a gente tem inúmeras demandas, né? Isso é verdade. E muitas vezes, se você for conversar com alguém, mesmo que seja aquela BFF ou aquela pessoa extremamente acolhedora, nem sempre você vai ouvir o que você precisa ouvir, nem sempre você vai ser acolhido na sua dor como você está precisando naquele momento. E é diferente você ter um acompanhamento especializado, né? Então eu diria que essas coisas todas corroboram. Você poder fazer uma caminhada, se você mora numa área ali que tenha para você caminhar, uns 10 minutinhos que seja, sentir o ar. Verdade, de fora da sua casa. Fora da sua casa. Poder conversar com alguém no telefone, embora as pessoas hoje em dia não tenham muito hábito, é mais áudio, fazer uma videochamada para alguém que mora em outro estado, para matar a saudade. Então, assim, eu diria que é começar pelo básico, não é nem aquilo de extraordinário, é poder sentar e comer calmamente, que também é um outro desafio, porque às vezes a gente está amamentando e está comendo ao mesmo tempo. Mas assim, poder se alimentar regularmente, poder se hidratar regularmente, são coisas que corroboram para esse bem-estar geral, né, e para nossa saúde global também. Perfeito. E existem medidas preventivas, né, antes dessa sobrecarga acontecer? Existe alguma forma dessa mãe, né, de nós mães, de alguma forma prevenir isso? Então, existe a parte do processo de conscientização. Eu não diria que vai evitar com que aconteça, mas talvez a sua virada de chave chegue mais rápido, né? Então, assim, eu digo que o processo de conscientização, ele faz toda a diferença. O autoconhecimento, saber os meus limites. Muitas vezes a gente trabalha no 100%. Eu, particularmente, tenho pânico de 100%.
Eu acho que para você chegar no 100%, você extrapola todos os seus limites saudáveis. Então, assim, qual é o meu patamar saudável? 75%? O que é um sinal de que eu não estou bem? Ah, eu não estou dormindo adequadamente, eu ganhei peso ou perdi peso abruptamente, eu tô pistola, como as pessoas falam, com a paciência muito Um copo intolerante, cheio, né? né? O copo já transbordando, a pessoa não pode dizer, ai, eu Acabou. acabou o mundo. Então, assim, são sinais de que o nosso corpo, e aí é muito individual, tá dando de que eu não tô bem. A mente extremamente acelerada, muitos pensamentos. Eu durmo e acordo mais cansada do que quando eu fui dormir. Então, são sinais de que eu não estou com a minha saúde global de uma forma adequada, né? Então, eu diria que é isso, o processo de consciência. Se você se conhece, você começa a perceber que alguma coisa está fugindo ali, né, do nível saudável, de normalidade, vamos assim dizer. Então, eu diria que isso é muito, muito, muito importante. E ter uma boa parceria com as pessoas que estão ali ao nosso redor, ter disponibilidade de comunicar as nossas dores, as nossas insatisfações, ter uma comunicação eficaz. Era a próxima pergunta. Já cheguei na próxima. Como é que a gente vai? Porque, assim, é muito difícil a gente, de fato, falar exatamente o que está sentindo. Sim. Não é verdade? Muito, porque, é extremamente principalmente desafiador. nós, na nossa idade, a gente foi suprimido em relação aos sentimentos, muitas vezes. Sim. Não é verdade? De Engole falar, o choro. Engole o choro, né? Isso é bobagem. Não doeu tanto assim. Porque o seu inimigo está só esperando. Isso, não doeu tanto assim, então vamos lá, né? Então, a gente aprendeu a muitas vezes olhar mais para o outro, porque o outro está sentindo, e você acaba negligenciando o que você está sentindo e ter uma comunicação mais eficaz e efetiva com o teu parceiro. Sim. Então, assim, ninguém tem bola de cristal para entender o que o outro precisa, para entender. Antes eu falo assim que meu relacionamento ele melhorou muito depois que eu passei a falar exatamente o que eu estava sentindo pro meu marido. Então, antes eu ficava com raiva, chateada, e aí ele, um amor, beijo pra você. E aí ele sempre tava, o que tá acontecendo? O que foi que aconteceu? Por que você tá com essa cara? Por que você tá assim? Né? E pra mim, ele tinha obrigação de saber o que era. E às vezes ele não entendeu o que aconteceu, que foi aquilo dali que me deixou chateada. Você não comunicou. A gente não comunicou e ele também não tem bola de cristal. E o contrário também, tá, gente? Então eu tô dando, né, o meu exemplo enquanto mulher, mas o contrário também. Então, dá dicas ou orientações de quebrar um pouquinho isso e falar exatamente, né, o que tá sentindo. Eu falo para todos os meus clientes, eles já sabem disso, e eu digo que eu tenho 2 tatus muito simbólicas, um é um anjo, outro é um infinito, que simboliza as minhas filhas. E se um dia eu for fazer uma frase, seria o óbvio precisa ser dito. O óbvio precisa ser dito. Né? Fantástico. Porque assim, o que é óbvio para mim não é óbvio para você. E a gente peca muito pela falta do óbvio, né? Então, assim, eu falo muito, muito, muito isso exaustivamente no consultório, nos meus atendimentos. Por quê? Muitos casais brigam muito pela não comunicação do óbvio, pela não comunicação eficaz. Então, assim, eu quero que o meu marido me atenda em tal necessidade. Só que eu quero que ele adivinhe. Porque isso é óbvio. Mas é óbvio para quem? Para ti, não para ele, né? Então a gente precisa comunicar e assim, é cansativo, tá? Não vou te dizer que é fácil a gente comunicar o óbvio, porque às vezes a gente já tá numa vida tão agitada, tão corrida, meu Deus, eu vou ter que comunicar isso sim. Vai. Sim. E assim, minimiza muitos problemas, muitos. Então assim, é amor, a expectativa que eu tenho é de que você faça isso, né? A expectativa que eu tenho é de que você me atenda em tal necessidade. Então assim, a comunicação, ela precisa ser eficaz. Quando eu fui estudar casais, famílias, relacionamentos, para mim isso foi basilar, assim, né? Eu estudo muito sobre comunicação não violenta. Tem, inclusive, institutos que falam sobre isso, tem cursos gratuitos também. E eu digo que isso é a base de um relacionamento saudável, não só entre casais, como de amizades, de família.
Porque se a gente não comunica, a gente já perde ali na metade do caminho. E eu digo que quando a gente casa, quando a gente resolve juntar as escovas, seja qual for a forma de constituição dessa família, a gente não casa só. A gente pode até ir morar só, mas a gente traz meio que indiretamente toda a nossa base familiar. Perfeito. Tudo que eu aprendi enquanto filha, tudo que o meu marido aprendeu enquanto filho. Né? Tudo que a gente viveu nas nossas famílias de origem. E o que a gente escolhe a partir disso para nossa família atual, para nossa família constituída. E isso precisa ser comunicado desde os primórdios, desde quando a gente está namorando. Porque às vezes as pessoas escolhem conversar depois que casa. E aí gera problemas absurdos. Por exemplo, eu atendi um casal super bacana, jovem, super azeitado na maioria das coisas, mas assim, ela dizia que queria ter filhos desde a época que namorava, e ele dizia que não. Só que ela acreditava que ele fosse mudar depois de casar. E aí eles, muito bem estruturados financeiramente, de vida, começaram nesse embate, porque ela queria ter filhos, cobrava, e ele dizia, eu te disse que eu não queria ter filhos. E aí eles foram parar na terapia, né? Por quê? Porque a comunicação não foi eficaz, né? Ou, na verdade, um queria a expectativa de que ele ia criar mudar. a expectativa de que ia mudar, o que é um grande erro. Porque pode ser que o outro queira mudar, pode ser. Mas assim, se isso é muito instituído, muito arraigado, é importante a gente repensar. Eu digo que o namoro, ele é a prévia dessa família que um dia eu vou constituir. Ninguém namora só por namorar. As pessoas namoram porque querem um dia ter um parceiro, ter uma relação sólida, enfim, estável, alguma coisa assim. Então é a prévia, a gente precisa conversar, né? Quais são os nossos sonhos? Quais são os sonhos em comum? Quem vai pagar o quê? Né? Vai ser conta individual ou conta conjunta? Tudo isso é básico. Precisa ser conversado. Precisa ser conversado para que não gere problemas futuros. Vai gerar alguns problemas, sim, porque nós somos humanos. Mas se a gente já tiver, ao longo da caminhada, trabalhado algumas pautas, isso minimiza o impacto depois na relação. Verdade. E quem está próximo de você, seja o seu marido, companheiro, né, algum familiar ou amigo, é que precisa ter essa tua comunicação efetiva para entender o que você precisa. Sim. Né? Às vezes é só aquilo, é um banho mais demorado e sozinha e com calma, é comer uma comida gostosa, é sair um pouco, é ir fazer a unha, fazer o cabelo, né? E fazer então assim, o que você precisa, o que você está sentindo, o que você precisa, né? É isso que vai te fazer melhor, mais leve, né, para você continuar essa tua entrega para a maternidade, porque é uma entrega mesmo, é uma entrega nossa. A gente sabe que a mulher é que realmente abraça mais essa maternidade, e tá tudo bem quando você aceita se comunicar bem, ter essa ajuda, né, e aceitar essa ajuda de bom grado. E a expectativa que você falou é completamente importante. E eu falo mais, doutora Fernanda, a expectativa do teu parceiro, de fato, do que ele vai fazer, o que ele tá entendendo sobre o teu maternar, sobre o teu dia a dia, mas a tua expectativa em relação ao teu filho também. Sim. Não é? Porque, eu esperava que ele dormisse bem, e a criança não dorme. Eu esperava que ele comesse bem, a criança não tá comendo. Eu esperava que ele fosse andar com tanto tempo, e a criança não andou. Calma. A tua criança não é um robozinho, ela não é o do livro, ela não é o filho da tua amiga que fez tudo isso, né? O teu maternar é completamente diferente, e as tuas expectativas, elas, quando forem para tua realidade, elas vão te fazer enxergar a tua trajetória de uma outra forma. É verdade. Né? Eu digo que existem os parâmetros ali das fases de desenvolvimento, né? Que a gente, óbvio, precisa estar atento junto ali com o pediatra para ver se está fugindo um pouco dos parâmetros e está tendo, de acordo com se a criança nasceu no período normal ou não, se foi prematura dentro do esperado. Mas sim, a gente está lidando com seres individuais, né? E os nossos filhos não estão a serviço da gente.
eles têm desejos próprios, sonhos próprios, né? Maneiras de lidar próprias, e a gente precisa se adaptar enquanto ser humano, dar nossas expectativas também em relação a isso, porque Com senão certeza. a gente vai criar também seres humanos com aquela sensação de que sempre estão devendo para os pais, né? Porque meu pai me deu tudo, então eu preciso fazer o curso que ele deseja que eu faça, né? Eu preciso ser aquilo que o meu pai ou minha mãe esperam de mim. E a gente precisa entender que eles são seres autônomos e, óbvio, precisam ter a nossa orientação enquanto pai, enquanto mãe, mas tem sim o direito também de fazer escolhas que nem sempre a gente vai achar que são as melhores, mas a gente precisa deixar com que eles criem asas e voem, né? Exatamente. É o maior desafio. É o doce amargo da maternidade. É verdade. É que eles vão voar, né? Sim. E a gente precisa estar parado para ele sair de casa, não? E a gente precisa estar ali e dizer, beleza, eu acho que a tua asa talvez não esteja no parâmetro, mas bora lá, se tu cair eu tô aqui embaixo, vamos junto. E cuidado com a expectativa também sobre a tua vida no futuro, na vida deles, né? Vamos falar depois, eu acho que vai ter uma parte 2, que é muito legal. Como é aquela frase? Esse menino é a tua aposentadoria. Não, quando eu me aposentar, quem vai cuidar de ti? Quando tu estiveres velho. Olha, isso daí também são as expectativas que os pais criam, né? E a gente pensar pro mundo nesse ninho vazio. Nossos cuidadores oficiais. Não, né? Tipo... Não, e assim, falar um pouco sobre a síndrome do ninho vazio, acho que vai ter uma parte 2 aí, hein, doutora? É importantíssimo. Bem interessante. Eu já queria começar a me tratar. Vamos! Sempre é tempo. E olha, doutora, e a última pergunta qual é o momento certo para essa mãe falar assim, opa, eu preciso de ajuda? Eu digo que não existe momento certo nem momento errado. E eu digo que psicoterapia, por exemplo, que é a minha área, deveria ser preventivo. Infelizmente não precisa esperar a bomba explodir, né? As pessoas nos procuram como bombeiros emocionais, né? Quando tá pegando fogo, quando a bomba já estourou, resolvem nos procurar. Ok, não há tempo perdido, vamos começar do começo, né? Mas veja, se a gente trabalhar preventivamente, eu te diria que a gente consegue com muito mais êxito o processo de conscientização, de olhar para si, de respeitar seus limites, de aprender a dizer não. Então, tudo é um processo. Então, eu te diria que não necessariamente eu preciso ter uma demanda, um problema, né? Mas eu posso, por exemplo, desejar estar melhor para mim, melhor para o mundo, para as minhas relações, ter mais paciência. A gente começou falando, sobre paciência. Não estava gravando, mas a gente estava falando sobre mas nós estávamos falando do quanto é importante ter paciência para lidar com as demandas da maternagem, com os nossos filhos, com as nossas relações de amizade, matrimoniais. Então, assim, isso pode ser um objetivo terapêutico, por exemplo. E quantas coisas a gente descobre a partir dessa escuta. Quanto acolhimento e quanto colo a gente tem também a partir dessa escuta, né? Então, eu diria que não tem um momento certo e um momento errado. Eu acho que você pode ir por amor ou pela dor. Todos eles são formas de chegar, né? E a gente está disponível, né, para acolher as demandas. Perfeito. E o Cauê vai colocar todos os teus contatos, o teu Instagram direitinho. Doutora Fernanda, foi fantástico te ter essa noite aqui falando. A gente passaria mais tempo ainda falando, porque eu acho que é uma demanda muito grande, né? E uma necessidade da gente falar um pouquinho sobre essa sobrecarga, sobre como nós, mães, podemos reconhecer que estamos vivendo isso, o que nós podemos fazer para mudar essa rotina maluca, para nos autoajudar, né, para entender que eu preciso de ajuda e procurá-la, não negligenciar isso, né, porque realmente a gente está bem, ter essa paciência necessária para educar um outro serzinho que depende completamente de você, do teu modelo de ser humano, né, e para que todas as tuas relações fiquem bem, não só com teu marido, mas com a tua mãe, com o teu pai, com teus amigos, com teus colegas de profissão,
com teus próprios pacientes, né? Você Verdade. realmente precisa colocar a máscara de oxigênio primeiro em você. Sim, Isa, eu queria te agradecer e te dizer assim, eu tenho ficado muito feliz com as respostas que eu tenho tido nos últimos tempos, que é de uma busca terapêutica não somente dessa mulher individual, mas também desse homem marido individualmente Perfeito. e principalmente Quebrando tabus, né, doutora? sim, e principalmente casais e famílias. Perfeito. Você não tem noção da quantidade de demanda reprimida, inclusive, porque nem tem tantos profissionais assim qualificados nesse tipo de atendimento, e a maioria dos casais querem presencial, não querem online. E muito interessante você ver casais grávidos, casais recém-paridos, buscando terapia e dizendo, ó, não tá bacana, mas a Mas gente querendo acredita ficar nesse junto. relacionamento, a gente acredita nessa família, a gente quer fazer funcionar. E também casais que vêm chegando com os seus filhos, né, numa constituição de atendimento de família, com os filhos que já vão criar asas e voar, né, preocupados ali com o ninho vazio, com os netos que vão chegar, com mudanças de cidade, com os filhos que estão crescendo. Como é que a gente vai ser casal e família sem esse núcleo aqui, todo mundo junto e misturado? Então isso aquece muito meu coração. Eu sou muito fã do que eu faço, eu amo ser psicóloga e ver que a gente está evoluindo enquanto ser humano nessa busca de cuidar, de crescer, de evoluir, de não é porque o pau que nasce torto nunca se endireita, que eu nasci assim, vou crescer assim, ser sempre assim, a síndrome de Gabriela. Então eu vejo que essa busca, né, por esse lugar do eu quero melhorar, eu quero valorizar essa relação, eu quero fazer isso funcionar. E não só do lugar da mulher, que já é muito cobrado socialmente. Você tem que salvar o seu casamento, você tem que salvar essa família, você tem que ser a mãe, você tem que ser o exemplo, você tem que ser a esposa, você tem que estar bem arrumada, você que tem que aceitar esse homem como sendo o seu segundo, terceiro filho, né? Que não é esse o lugar, né? Então, assim, é muito bacana, às vezes, você ver esse homem chegando e dizendo, eu quero estar aqui, né? E participa, são 90 minutos de sessão. Eles chegam, nossa, é muita coisa. Quando eu vejo, eles não querem sair. Os homens falam mais, inclusive, que as mulheres. Mas muito bacana e eu estou muito feliz com essa construção. Então, eu diria que cuidar da sobrecarga materna é cuidar de todo esse entorno. Essa família precisa estar saudável e funcional para que todos tenham. A mulher sempre vai estar mais sobrecarregada, né? De alguma forma, pelo próprio vínculo ali, mãe e bebê. É isso. Mas eu diria que se cada um estiver desempenhando o seu papel adequadamente, isso vai diluir nos cuidados que cada um vai ter nessa rede de apoio e vai ser uma família mais saudável, mais funcional e mais feliz. Sem dúvida. E naturalmente constituir filhos mais saudáveis e mais felizes. Mais amorosos. Eu digo que os filhos não precisam de pais que sejam casados, que morem juntos. Eles precisam de pais felizes, né? E um pai e uma mãe vai ser sempre pai e mãe. Eles podem deixar de ser um casal, mas é importante que eles não se esqueçam da responsabilidade de pai e mãe. E muitas vezes também, só para finalizar, muitas pessoas mantêm um relacionamento acreditando que é o mais saudável para os filhos. Olha o exemplo, né? Nem sempre é. Em geral não é. E às vezes esses filhos chegam no consultório e dizem, tia, já adolescentes, e dizem, tia, o que eu mais queria era que os meus pais fossem separados, porque eu acho que nós seríamos mais felizes. E os pais mantêm esse relacionamento falacioso, acreditando que é mais saudável para os filhos manter-se naquele status quo, né? Então eu diria que quanto mais pessoas felizes, mais os filhos serão felizes. E às vezes até para enxergar isso precisa da ajuda de um profissional, porque às vezes, né, estão ali acreditando, ainda se perde no que realmente
acha que está dando certo e no que está dando errado, enfim. E aí, às vezes, realmente procurar ajuda profissional é Verdade. importantíssimo, né? Muito obrigada, Izzy. Obrigada, Cauê. Obrigada, Rodrigo. Adorei estar aqui. Muito obrigada pela oportunidade. E precisando, a gente volta. E até a Hoje próxima, foi minha né? primeira vez no podcast. Olha, só maravilhosa, Eu né, estava, gente? meu Deus, como será? Mas o ambiente é super acolhedor, a equipe maravilhosa. E eu acho que foi, né? Maravilhoso até, maravilhoso. Passaremos mais tempo aqui batendo papo Obrigada por nesse assunto tudo. tão importante. Até a próxima, que a gente vai falar aí sobre esse ninho vazio, sobre Vamos, essas outras nos questões. organizamos em outros momentos, com Maternidade certeza. sempre tem assunto. E manda Sucesso, também o que gente. vocês querem ouvir, né? Se tiver dúvida, fazer vai lá no meu sugestão. privado, pergunta. Pronto, aqui sugestão de respondo. pautas para o nosso próximo encontro, Com certeza. né? Porque foi só o primeiro, hein, doutora Fernanda? Venham, gente, ela é super acolhedora e a equipe é nota 1000. Maravilhoso. Obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau. Um beijo para você e até a próxima. Até. Obrigada.